Minha mãe nem piscou quando disse aquilo do outro lado da mesa de jantar. Você não é nem sombra da mulher que sua irmã é. As palavras bateram tão forte que parecia que a sala tinha inclinado. Empurrei minha cadeira para trás, sentindo cada ano que fiquei calada a apertar no meu peito, e disse: então ela pode começar a pagar o seu aluguel. Os garfos congelaram no ar. Meu pai ficou pálido. Aluguel? Que aluguel? Ele sussurrou, como se a verdade pudesse engoli-lo inteiro. Mas aquele momento, o choque, o silêncio, o medo nos olhos dele, não eram nada comparados ao que viria depois, porque o verdadeiro segredo ainda não tinha sido revelado. Meu nome é Clara Mendes, e durante a maior parte da minha vida, fui a quieta em uma família que nunca para de falar sobre a minha irmã. As pessoas costumam achar que sou tímida, mas isso não é bem verdade. Eu só aprendi cedo que, na casa dos meus pais, o silêncio mantém a paz. E a paz, por mais frágil que fosse, era algo que eu tentava proteger. No papel, minha vida parece estável. Sou gerente financeira em uma empresa de logística no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Trabalho com números, prazos e sistemas que fazem sentido. Existe uma calma nas planilhas de Excel que a vida real nunca me ofereceu. Meus dias seguem ritmos previsíveis. O eco dos contêineres sendo movidos no cais, o zumbido do ar-condicionado do escritório, o clique suave do meu teclado. Volto para casa, um apartamento compacto com luzes amareladas e vista para o mar. Em algumas noites, faço um macarrão simples, prendo o cabelo e encontro conforto nas pequenas coisas organizadas. Mas a estabilidade acaba toda sexta-feira. É quando pego a estrada, subo a Serra do Mar e dirijo até a casa de 2 andares dos meus pais em um bairro nobre da capital, um lugar cercado por cercas vivas impecáveis e a ilusão de uma família perfeita. Lá dentro a perfeição racha rápido. No momento em que passo pela porta, sinto que tenho 16 anos de novo. A segunda filha, a coadjuvante no filme da vida de Bianca. Minha irmã sempre foi a estrela, alta, confiante. O tipo de pessoa que enche uma sala e espera que todos continuem olhando para ela. Ela ganhou medalhas em debates no ensino médio, passou na OAB de primeira e entrou em uma carreira jurídica que todos aplaudiram antes mesmo de ela provar qualquer coisa. E eu, a Clara, quieta e constante, assisti a ela tomar os holofotes como se fosse um direito de nascença. Meus pais a adoram, sempre adoraram. Em cada almoço de domingo, em cada Natal, em cada jantar, eles erguem as conquistas dela como oferendas. Os novos casos que ela ganhou, as promoções, o apartamento na planta que ela comprou, os planos, as férias em Trancoso, o potencial infinito. E então tem eu, Clara, que pagou a própria faculdade trabalhando de dia e estudando à noite. Clara, que nunca pede ajuda. Eu aprendi a não pedir. Não era que meus pais não gostassem de mim. Eles apenas preferiam a história mais barulhenta. Ainda assim, eu continuava aparecendo toda sexta-feira porque eles insistiam. Meu pai sempre dizia: essa família tem um lugar para você à mesa. Não deixe a cadeira vazia. Meio brincando, meio sério. Minha mãe ligava se eu atrasasse 5 minutos por causa do trânsito na Imigrantes. Família em primeiro lugar. Ela me lembrava. Embora muitas vezes parecesse que Bianca, em primeiro lugar, fosse mais próximo da verdade. Os jantares eram previsíveis. Minha mãe servia o mesmo assado. Meu pai fazia as mesmas perguntas. Bianca compartilhava as mesmas vitórias. E eu empurrava a comida pelo prato, fingindo que o silêncio que eu carregava não pesava 1 tonelada. Mas a sexta-feira, antes de tudo explodir, pareceu diferente. Minha mãe continuava me lançando olhares afiados e avaliadores. Bianca estava com um humor triunfante incomum, como se soubesse de algo que eu não sabia. Até o sorriso do meu pai parecia esticado demais, fino demais. Eu senti então uma tempestade se formando sob o barulho educado dos talheres. Eu só não sabia que ela me atingiria primeiro. Aquele jantar de sexta começou como todos os outros, mas havia um peso no ar que eu não conseguia nomear. Minha mãe rondava o fogão mais tempo que o normal, mexendo a mesma panela 2 vezes, com o maxilar tenso. Bianca rolava o feed do Instagram com um sorriso tão presunçoso que parecia ensaiado. E meu pai continuava pigarreando do jeito que faz quando está se preparando para fazer um anúncio oficial.
Eu já tinha vivido sextas-feiras suficientes para saber quando algo estava vindo, mas tentei ignorar. Arrumei a mesa, alinhei os talheres, fingi não notar a tensão se acumulando em cada respiração. Quando finalmente nos sentamos, a conversa, como sempre, girou em torno de Bianca. Ela vai palestrar em um congresso na Faria Lima semana que vem, disse minha mãe orgulhosa. Convidaram ela, não é incrível? Ela sempre foi excepcional, acrescentou meu pai, dando a ela um sorriso que pertencia a um cartaz de campanha política. Bianca deu de ombros com falsa modéstia. Bom, eles reconhecem talento quando veem. Eu mastiguei devagar, engolindo uma mistura de frango e ressentimento. Eu tinha passado o dia todo no trabalho consertando um erro financeiro enorme deixado por outra pessoa. Mas isso nunca chegava à mesa de jantar da família. Minhas conquistas viviam silenciosamente nos cantos da casa dos meus pais, escondidas entre boletos e listas de compras esquecidas. Tentei mudar de assunto. Eu liderei um projeto grande no Porto essa semana. Meu diretor disse, mas minha mãe abanou a mão. Você está indo bem, Clara, mas o trabalho da Bianca impacta centenas de pessoas. É diferente. Aquela alfinetada pequena, afiada, intencional, acertou exatamente onde ela queria. Olhei para o meu prato, lembrando a mim mesma de continuar respirando. Era só mais uma sexta-feira, disse a mim mesma. Outra noite engolindo o que eu desejava poder dizer. Mas então meu pai recostou-se, soltando o ar com um suspiro dramático. Falando em casas, ele começou. A Bianca nos ajudou a organizar uma papelada do refinanciamento da casa mês passado. Ela tem sido uma bênção. Um calafrio subiu pela minha espinha. Papelada do refinanciamento? Bênção? O sorriso de Bianca se alargou. Não foi nada demais. Meu garfo congelou a meio caminho da boca. 3 anos de pagamentos pulsaram atrás das minhas costelas. Pagamentos que eu fiz silenciosamente, sem aplausos, sem reconhecimento, porque eles me disseram que não queriam que ninguém se preocupasse. Eu tinha sacrificado férias, cursos de pós-graduação, até a entrada do meu próprio apartamento. E agora eles estavam reescrevendo a história. Um calor começou a crescer no meu peito, lento no início, depois subindo como a maré alta. Eu não conseguia mais segurar. Minha mãe deve ter sentido, porque me deu aquele olhar, a inclinação paternalista da cabeça que sempre significava que eu devia ficar quieta. Então ela disse a frase que rasgou algo dentro de mim. Você não é nem sombra da mulher que sua irmã é. A sala não ficou apenas em silêncio. Ela estalou. Senti-me sentar mais ereta. Ouvi o arranhar das pernas da cadeira no piso de madeira. Senti cada palavra não dita que eu já tinha engolido se reunir no fundo da minha garganta como uma tempestade arranhando para se libertar. E pela primeira vez na minha vida naquela mesa, não empurrei o sentimento para baixo. Deixei subir. As palavras saíram da boca da minha mãe com tanta certeza casual que, por um momento, me perguntei se ela sequer tinha percebido que machucou. Você não é nem sombra da mulher que sua irmã é. Ela disse isso como quem comenta sobre o tempo, como se fosse um fato que eu já deveria ter aceitado há muito tempo. Algo se firmou dentro de mim. Empurrei minha cadeira para trás lentamente. O som da madeira raspando o chão cortou o ar ao meio. O sorriso de Bianca vacilou. Meu pai olhou para cima, assustado, como se tivesse esquecido que eu estava sentada ali. Encontrei os olhos da minha mãe, minha voz mais calma do que eu me sentia. Então ela pode começar a pagar o seu aluguel. O silêncio bateu na sala. Meu pai piscou. Aluguel? Que aluguel? A voz dele falhou, quase implorando. Eu não recuei. As parcelas do financiamento. Por 3 anos. 3 pares de olhos se arregalaram ao mesmo tempo. Choque, negação e algo próximo do medo tremeluzindo em seus rostos. Senti uma estranha leveza, como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que ninguém mais sabia que existia. Minha mãe se recuperou primeiro. Clara, não seja dramática. Nós nunca pedimos. Você fez. Eu fiz. Cortei. Minha voz firme. Todo mês. Todo dia 10. Só dessa vez. Nós vamos resolver no mês que vem. Não deixe o banco mandar notificação. Eu tenho os comprovantes de Pix. Eu tenho os boletos. Eu tenho tudo. O rosto do meu pai perdeu a cor. Você não deveria trazer isso à tona agora. Não é apropriado. Lá estava. O desprezo, a minimização, a tentativa de empurrar a verdade de volta para as sombras onde preferiam que eu vivesse. Fiquei de pé,
mãos no encosto da cadeira. O que é inapropriado é fingir que a Bianca salvou uma casa que eu paguei para manter de pé. Bianca finalmente falou, com a voz fina. Clara, talvez você tenha entendido mal. Talvez a mãe não quisesse dizer. Mas eu não estava mais ouvindo. Eu os vi correndo para reformular a história, para moldá-la em algo confortável para eles. E pela primeira vez, não me encolhi para caber nessa versão. Algo dentro de mim clicou, nítido, claro, irreversível. Sem dizer mais nada, saí da sala de jantar, peguei minha bolsa e saí para o ar frio da noite paulistana. Minha respiração tremia, mas não de arrependimento. Era o choque de me ouvir levantar a voz depois de anos sentada. Naquela noite, de volta ao meu apartamento em Santos, abri meu aplicativo do banco, rolei até o agendamento mensal automático e cliquei em cancelar. Uma pequena caixa apareceu. Tem certeza? Desta vez, eu tinha. Parar os pagamentos deveria parecer um encerramento, mas em vez disso, abriu algo novo. Pela primeira vez em 3 anos, minha conta não esvaziou no dia 15. O silêncio dos meus pais era alto o suficiente para chacoalhar as paredes. Comecei a correr na orla da praia de manhã. No início, era só para acalmar o tremor nas minhas mãos, mas logo, o ritmo dos meus pés no calçadão tornou-se algo como liberdade. Entrei em um curso de culinária italiana nas noites de quinta-feira. Aprendi a fazer massa caseira e a rir com estranhos que não sabiam nada sobre minha família. Até deixei alguns amigos me arrastarem para trilhas na Serra da Cantareira nos finais de semana, onde o ar parecia mais limpo, como se ainda não tivesse sido respirado por expectativas. Com a distância, vi tudo com mais clareza. Cada só este mês, cada não conte a ninguém. Cada vez que elogiavam Bianca, enquanto eu pagava as contas em silêncio. E então veio a foto. Chegou num domingo de manhã, enviada por Dona Lourdes, a vizinha idosa e fofoqueira dos meus pais, que tinha o hábito de notar tudo. Ela me mandou no WhatsApp uma foto da casa da minha infância com uma faixa estendida na varanda. Parabéns, Bianca, por preservar o lar da nossa família. Meu corpo inteiro paralisou. Preservar? Bianca? Minha garganta apertou enquanto eu encarava a faixa, minhas mãos dormentes. Cada transferência feita tarde da noite, cada sacrifício, cada vez que eu disse a mim mesma família em primeiro lugar. Tudo isso reescrito como se eu nunca tivesse estado lá. Eu não chorei, não dessa vez. Senti outra coisa, algo mais afiado, mais firme. Caminhei até a mesa de jantar, peguei a pasta onde guardava cada comprovante e boleto que imprimi nos últimos 3 anos e comecei a organizá-los data por data, mês por mês. Parecia menos uma pilha de papéis e mais uma autobiografia silenciosa de sacrifício. Foi quando Sara ligou. Clara, acho que você deveria saber. Ela sussurrou. Seus pais estão planejando um jantar de gratidão em família no mês que vem, num restaurante chique em São Paulo. Eles me pediram para fazer a retrospectiva em vídeo. Eu me preparei. Deixa eu adivinhar. É sobre a Bianca. É pior que isso. Eu podia ouvir o desconforto na voz dela. Eles querem destacá-la como a razão pela qual a casa foi salva. Eles me deram as legendas. Estão chamando-a de a âncora da família. Âncora, salvadora, heroína. Todas palavras que eu tinha conquistado, mas nunca recebido. Me manda o arquivo, eu disse. Ela hesitou. Tem certeza? Absoluta. Quando a apresentação chegou, abri e senti uma risada oca escapar. Fotos de Bianca posando orgulhosa na frente da casa, meus pais abraçando-a na varanda. Legendas como Obrigado, Bianca, por manter nosso lar seguro. Criei uma cópia do arquivo e adicionei o que eles tinham apagado. Após o slide final deles, inseri uma linha do tempo dos pagamentos, gráficos de barras do suporte mensal, prints de mensagens de WhatsApp da minha mãe, borrados por privacidade, mas claros no significado. E o último slide, uma foto da casa com as palavras A verdade também merece um lugar à mesa. Salvei o arquivo no meu notebook, na nuvem e em um pendrive, que guardei na minha bolsa como se fosse um batimento cardíaco. Semanas se passaram. Mudei para um apartamento novo, maior, iluminado, com janelas do chão ao teto que davam para o horizonte da cidade. Comprei um sofá cinza claro, uma mesa de carvalho pequena e uma estante alta. Pela primeira vez na vida,
Entrei em uma casa que pertencia inteiramente a mim. E então o convite chegou. Uma mensagem da minha mãe. Jantar de gratidão da família. Vista-se bem. Sem explicação, sem reconhecimento, sem desculpas. Mas quando o dia chegou, não fui para impressioná-los. Fui para terminar algo. O restaurante nos jardins brilhava com luzes âmbar suaves. Pelo vidro, vi silhuetas familiares. Meus pais. Bianca num vestido verde esmeralda. Parentes que eu não via há anos. Todos vestidos como se estivessem em uma cerimônia de premiação. E, de certa forma, estavam. Esperei pela entrada, invisível, enquanto meu pai pegava o microfone. Estamos aqui, ele começou orgulhoso, para honrar nossa filha Bianca, aquela que assumiu a responsabilidade durante tempos difíceis, que nos ajudou a manter a casa que está na nossa família há décadas. Aplausos, sorrisos, flashes de câmeras. A retrospectiva começou no telão, Bianca na varanda, Bianca segurando papéis, Bianca sorrindo ao lado da minha mãe, legenda após legenda pintando uma história que não era verdadeira. Então a tela piscou. Um gráfico de barras apareceu. Depois outro, depois as datas, os valores dos PIX. 3 anos do meu suporte financeiro espalhados pela tela com uma clareza implacável. A sala ficou em silêncio. Meus pais congelaram. A boca de Bianca se abriu. Dei um passo à frente, entrando na luz. Se a verdade deixa alguém desconfortável esta noite, disse calmamente, isso não é problema meu. Todas as cabeças na sala se viraram. Meu pai olhou para mim como se eu fosse um fantasma, que ele nunca esperava ver. O rosto da minha mãe desmoronou, não de vergonha, mas de medo de ser exposta. Os olhos de Bianca se encheram não de tristeza, mas de pavor. Caminhei em direção ao telão. Por 3 anos eu paguei o financiamento. Não um mês, todo mês. Silenciosamente, consistentemente. Enquanto vocês, olhei para meus pais, reescreviam a história para tornar mais fácil para todos aplaudirem. Meu pai tentou falar. Clara, vamos conversar lá fora. Por quê? Perguntei. Você queria que todos aqui soubessem o que a Bianca fez. Por que eles não deveriam saber o que eu fiz? Sussurros se espalharam como fogo. Eu sabia que tinha algo estranho. Ela sempre trabalhava até tarde. 3 anos? Ela pagou tudo isso? Bianca levantou-se tremendo. Eu não pedi para eles fazerem isso. Eu achei que você. Achou nada, eu disse. Não com crueldade, mas com franqueza. Você gostou de ser a heroína em uma história que nunca foi sua. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Clara, não queríamos te envergonhar. Eu ri suavemente. Me envergonhar contando a verdade? O pendrive parecia pesado no meu bolso, mas a verdade na tela era o suficiente. Eu não tinha desejo de atacá-los mais. O ponto não era vencer, era ser vista. Para deixar registrado, eu disse, eu não quero a casa, não quero o crédito, eu só não vou deixar vocês me apagarem. A sala permaneceu em silêncio muito tempo depois que me afastei do telão. Meu pai estendeu a mão. Clara, espere. Mas eu não esperei. Virei as costas e caminhei em direção à porta, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. Lá fora, a noite fria de São Paulo me envolveu. Parei na calçada, respirando o ar nítido, e percebi algo. Aquilo não era vingança, era libertação. Lá dentro, eles podiam discutir, chorar, negar. Não importava. A verdade tinha sido dita, e eu finalmente tinha saído da sombra onde eles me mantinham. E uma vez que você entra na sua própria luz, você não volta atrás. 2 dias depois do jantar, eu estava regando uma planta na minha varanda quando alguém bateu. Pelo olho mágico, vi meus pais parados juntos, parecendo menores do que eu jamais os tinha visto. Os olhos da minha mãe estavam inchados, os ombros do meu pai tensos, como se a realidade tivesse esculpido novas linhas em ambos. Abri a porta sem dizer uma palavra. Eles entraram devagar, examinando meu apartamento como se estivessem entrando numa vida que nunca imaginaram para mim. A luz do sol derramava-se pelas janelas, iluminando as bordas da minha estante, a nova mesa de jantar, a paz que eu tinha construído sozinha. Minha mãe falou primeiro. Clara, nós sentimos muito. A voz dela falhou. Nós estávamos errados. Não devíamos ter deixado a história virar algo que não era. Não devíamos ter pedido para você carregar tanto sozinha. Meu pai acrescentou, nós conversamos. Queremos colocar seu nome na escritura da casa.
Você mereceu. Deixei as palavras assentarem, não com amargura, mas com clareza. Eu não preciso disso, eu disse. Eu tenho um lar agora, o meu próprio. O que eu precisava era de respeito e honestidade, não de uma escritura. Eles ficaram em silêncio. As mãos da minha mãe tremiam. Meu pai olhou para o chão como se a verdade finalmente o tivesse arrastado para um lugar desconhecido. Não estou mais com raiva, disse calmamente, mas cansei de desaparecer. Se formos reconstruir qualquer coisa, tem que começar a partir disso. Algo na sala mudou. Não foi um perdão imediato, não ainda, mas uma abertura, um lugar onde poderíamos respirar sem velhas histórias nos esmagando. Quando eles foram embora, o apartamento pareceu ainda mais brilhante. Caminhei até a varanda, olhando para o horizonte, percebendo que tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno, e pela primeira vez, o futuro parecia inteiramente meu. Fiquei na minha varanda muito tempo depois que a porta se fechou atrás dos meus pais, observando as luzes da cidade piscarem contra a escuridão. Por anos pensei que manter a paz significava manter o silêncio, mas a verdade é que o silêncio não te protege, ele te apaga. Escolher a mim mesma não quebrou minha família. Finalmente quebrou a história que me mantinha pequena. E talvez esse seja o verdadeiro começo. Se você já carregou um fardo em silêncio ou foi apagado da sua própria história, me conte nos comentários. Eu leio todos. E se este capítulo ressoou com você, inscreva-se no canal. Mais histórias estão por vir. Histórias sobre encontrar sua voz, manter sua posição e reescrever o que significa família.